Oi, gente. Então aqui a gente vai fazer um exercício agora para a gente praticar a parte dos levantamentos por nivelamento, né? Bem, esse exercício é um exercício simples no sentido da gente entender um pouco da lógica do uso da fórmula, né? Que é uma fórmula tranquila também. Vocês vão reparar que os exercícios de altimetria eles são mais tranquilos, tá? As contas são mais tranquilas, o pensamento também. Bem, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente tem um ponto B e aí a gente tem um ponto A cuja a coordenada nós conhecemos, que é o valor que ele está mostrando ali, ó, 120,5. Então, nesse exercício, ele quer que a gente consiga calcular o valor da cota do ponto B. Então, ele quer calcular o valor dessa cota aqui, ó, cota do ponto B. É esse cara que a gente quer encontrar. A partir de alguns valores. Primeiro, ele fala que existe um AI, e o valor desse AI é de 1,5. Ele também dá a altura do prisma, que ele fala que é 1,17. Bem, e aí ele pergunta a cota de B. O que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício? A primeira coisa é montar a nossa equação. A equação ela vai calcular o que nós chamamos de diferença de nível. É isso que a equação vai calcular, que nós chamamos de dN. Ela não calcula o valor da cota, mas ela calcula o valor da diferença do nível entre os dois pontos. O valor da cota é algo que nós vamos calcular posteriormente. Então vamos fazer a fórmula aqui. O dN ele seria a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Essa é a fórmula. Bem, vamos substituir os valores aqui do enunciado na fórmula. Então, a diferença de nível vai ser a distância inclinada, que é 52, vezes o cosseno do ângulo, então é o cosseno de 88 graus, 35,55 segundos, mais a altura do instrumento, que é 1,5, menos a altura do prisma, que é 1,17. Bem, essa daqui é a conta. Vamos fazer a conta então, né? Normalmente eu começo sempre pelo valor ali da relação trigonométrica. Então, cosseno de 88 graus, 35 minutos e 55 segundos. Aqui, talvez você não perceba isso de cara, mas eu já vou dizer que o valor da cota do ponto B é maior do que da cota do ponto A, quer dizer que ele é maior que 120. Só de olhar esse ângulo aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho em desenho para vocês entenderem um pouco melhor aí por que eu estou falando que o cota é um valor maior. Bem, é, vamos fazer essa conta? Achamos o valor do cosseno e multiplicamos pela distância de 52 metros. Achamos esse valor aqui, ok? Eu vou só passar de novo o valor aqui, ó. E eu vou deixar ele aproximado. 27,17. Esse é o valor que a gente encontrou. Mais 1,5 mais 1,17. Bem, o DN nesse caso, então, vai ser esse somatório aí. Então, 1,2717 mais 1,5 menos 1,17 vai dar esse valor de diferença de nível, 1,6017 metros. Esse é o DN. Agora a gente precisa achar a cota. Como é que a gente acha a cota? É muito simples. É a cota do ponto B vai ser a cota do ponto anterior, que é o ponto A, mais a diferença de nível. Essa daqui é a relação para a gente achar aí a cota do ponto B. Como é que a gente faz isso? Só substituir, né? A cota do ponto B vai ser a cota do ponto A, que era 120,5, mais essa diferença aí de 1,6017. Aí é só fazer a conta, né? 120,5 mais 1,017 vai dar 22, 122
1017 metros. Tá vendo? Deu maior, era 120 e essa deu 122. Vamos explicar o porquê agora. Porque é bem simples. Porque vai valer para o próximo exercício também. A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho lá o meu equipamento em um determinado ponto. E eu tenho o zenite. O zenite é um ângulo que começa sempre olhando para cima, aqui o zero dele. Então aqui seria o zero do zenite. Se vocês separarem, não tem o 90 graus? Então, ó, se você perceber, existe um plano aqui horizontal que vai fazer 90 graus com o zenite. Agora, quanto que foi o valor do ângulo? Não foi 88? Então, se a gente parar para perceber, ó, esse ângulo que estava aqui, ele não passou de 90. Ele não passou de 90, né? Ele foi antes. Então, ele chegou antes do zenite, ou seja, esse ângulo aqui, ele é um ângulo menor, né? Então, vamos desenhar aqui um ângulo menor. Então, aqui a gente tem um ângulo menor que o zenite. Quanto? 88 graus, 35 e 55 segundos. Bem, se aqui tivesse um prisma, olhando aqui, concorda comigo que esse valor aqui vai ser mais alto? Aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B. E aí, ó, se você reparar, deixa eu pegar meu escalímetro aqui para ficar melhor. Se você reparar, se a gente pegar aqui esse valor aqui, ó, e fazer uma reta aqui, ó, fazer uma reta, essa diferença aqui, ó, é o dn de 1,6017 metros. Então, ó, se aqui vale 120,5, se eu subir 1,6017 metros, eu vou achar a cota do ponto B. Se aqui vale 120, subindo essa diferença aqui, eu vou encontrar a cota desse ponto, ou seja, 120 mais 1,6017. E aí vai dar esse valor aí, né? 122,1017 metros. Beleza? Esse é um exercício 1. Vamos fazer um outro exercício bem tranquilo, né? Vamos fazer um outro exercício muito parecido, mas agora com um valor angular um pouquinho maior. Lá na aula você vai ver que vai ter um exercício, um só, mas com vários valores de ângulo, tá? Então aqui, ó, é a mesma relação, só que agora olha o valor do ângulo, ó, 93, tá? Bem, algumas coisas que a gente tem que olhar, né? Ele quer saber a cota do ponto B novamente. Ele dá a altura do prisma e a altura do instrumento aqui. Feito isso, agora a gente vai achar a diferença de nível. A diferença de nível vai ser a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital, mais a altura do instrumento menos a altura do prisma. Bem, a diferença de nível vai ser a distância, 20, vezes o cosseno do ângulo, 93 graus, 10 minutos e 7 segundos, mais a altura do instrumento, que é 1,25, menos a altura do prisma, que é 1,67. Bem, essa é a nossa fórmula. O que nós vamos fazer agora? É fazer conta, né? Então, diferença de nível. Vou começar sempre pela relação trigonométrica. Cosseno de 93 graus, 10 minutos e 7 segundos. Vou dizer que esse cosseno vai dar um valor negativo, porque ele é maior que 90, ó. Viu? Vezes a distância, 20 metros. Vamos achar esse valor aí. Então, acho o valor 1 menos 1,10. Como é 549 ali, eu vou pôr 5 mais 125
menos 167. Fazendo toda essa conta aí, a gente vai descobrir o seguinte. Menos, opa, deu um igual aqui. Menos 1.1055 mais 1.25 menos 1.67. Ó, deu menos 1,5255. Essa aqui é a diferença de nível. Agora, a cota de B é a mesma coisa. A cota de B vai ser a cota de A mais a diferença de nível. Repara o seguinte, né? A diferença de nível é negativa. Então, esse mais aqui, na verdade, vai ser... A gente está somando o valor negativo, né? Então, a gente está subtraindo, na verdade, né? Então, a cota de B. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Qual é a cota de A? 60,2. Está ali em cima, ó. 60,2. Você pode fazer da forma direta, né? Ó, menos 1.5255 igual. Ó, deu 58,6745 metros. Tá vendo? A cota de B deu menor, por quê? O valor do ângulo zenital deu 93. É como se a luneta estivesse olhando para baixo. Não sei se você consegue ter essa percepção, mas é como se eu desenhasse aqui novamente, ó. Então eu tenho aqui, ó, meu aparelho, tem aqui o valor do ângulo onde ele começa, o ângulo zenital. Tenho aqui minha relação aqui do plano horizontal. Só para vocês verem aqui novamente. E aí o ângulo que ele abriu, ó, foi maior que 90 graus, foi 93. A gente sabe que aqui seria 90 graus no zenite. Então foi um pouquinho maior, ó. Então, um pouquinho maior, né? Aquele bem pouquinho, né? Que a gente sempre faz. 93. Esse ângulo aqui, ó, vale 93 graus, 10 minutos e 7 segundos, que é o ângulo zenital. Aqui está o ponto A, certo? Se nosso prisma tivesse aqui, ó, não sei se você vai estar enxergando aí. Se o nosso prisma tivesse aqui, paradinho aqui, a gente teria aqui o ponto B. Só para a gente terminar nosso caminhozinho aqui, ponto B. Agora repare, ó, esse cara aqui, ó, essa linha seria a nossa própria diferença de nível. Ou seja, se eu traçar aqui uma reta aqui horizontal, essa distância aqui, ó, essa distânciazinha aqui é a diferença de nível. Quer dizer, o cara saiu de 60,2 e ele desceu menos 1,5255 metros. Como ele desceu, né? Ele desceu o valor, quer dizer que eu vou ter que subtrair desse valor de 60,2 para achar a cota aqui desse pontinho do ponto de B. Beleza? Essa daí então é a relação que nós usamos para relações trigonométricas. Tranquilo, né, gente? Relação trigonométrica é só utilizar a fórmula, entender um pouquinho do enunciado, tá bom? Lá no exercício da aula, eu vou mandar para vocês, é tranquilo também, não é nada muito complexo. A diferença é que lá eu vou deixar uma tabela, então você vai ter lá quatro valores de ângulo zenital, 4 distâncias e 4 alturas de prisma. E aí você vai achar os valores de cota, tá bom? Vou deixar lá o exercício e aí vocês realizam aí também o exercício de nivelamento trigonométrico. Beleza, gente? Então, até mais.